Paz de Cristo, meus amados irmãos. Ixi. Paz de Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui mais um dia. Esse é o dia que o Senhor nos preparou para estarmos aqui aprendendo mais um pouco sobre a sua maravilhosa palavra. Quero agradecer aos guerreiros que estão aqui presentes com essa chuva. O Jô, ó. Vou falar, agora que trouxe a patroa também agora eu vou... Ganhou moral agora, viu? Vou falar. O Gessé, coitado, já... Vamos orar, né, irmãos? Só orar. Vocês estão nos acompanhando também pela live, sejam todos muito bem-vindos. Tá meio corrido hoje, irmãos, mas graças a Deus o Senhor nos preparou esse dia maravilhoso. Antes de mais nada, como de costume, eu creio que o Samuca, acho que você vai ter que vir pegar o microfone aqui, viu? Ah, tá com a Ivete ali já, tem outro reserva aqui. Para vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, todo dia pela manhã no domingo na escola bíblica, cada integrante, ele fala a respeito de sabedoria. Entendeu? Então, não, eu posso ficar tranquilo. Tadinha, você já falou, vixe. Não, é que assim, é retroativo, né? No domingo, ou outro domingo a pessoa dá tempo de estudar, e aí ela vai trazendo um estudo. Então, graças a Deus aí nós já tivemos nomes ilustres aí como nossa irmã Marília, nossa irmã Ivete, nossa irmã Suzane. Suzana, né? Melhor dizendo, eu sempre confundo, né? Suzana, nossa irmã Gonçala e agora é o nosso irmão Samuca que vai trazer a palavra de hoje, a sabedoria. Amém? Tá com você a palavra, meu irmão. Amém. A paz do Senhor a todos. Um bom dia. Vamos lá, sabedoria, certo? Que diremos, pois, ao que a Marília já falou, ao que as irmãs já falaram. Mas eu vou ler Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Acredito que já foi até lido aqui, mas vamos lá. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Então eu estava estudando e meditando, né? Junto com a minha esposa, e nós conversávamos ali, né? Mas é interessante porque nós não conseguimos medir, né? Nós não temos uma métrica da sabedoria. Então, o quanto que a pessoa tem de sabedoria, o quanto que a pessoa tem, a gente não consegue medir, a gente tem uma noção, mas a gente não consegue medir. Mas é interessante que a sabedoria, ela tem um princípio, né? Aqui o que o provérbio está dizendo, que é o temor do Senhor, é o princípio. Então, o quanto de conhecimento, de sabedoria a pessoa tem, nós não sabemos, mas o princípio é o temor do Senhor. E é interessante que diz, mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. O que é o tolo desprezar? Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui na escola dominical, nós estamos num tempo de ensino, de conhecimento. O que é um tolo que despreza isso? É falar, não preciso aprender, não preciso conhecer, eu já sei muito, já sei tudo, sou o detetor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Isso é um tolo, né? Porque nós temos, pela graça de Deus, o privilégio e a oportunidade de aprender todo dia, né? O que Oséias vai falar é conheçais e prosseguir em conhecer. Então, o conhecimento, ele é gradativo. Nós vamos aprendendo cada dia mais e a sabedoria nós vamos adquirindo conforme nós somos ensinados na palavra. Então, desprezar isso, desprezar um tempo de ensino, desprezar um tempo de conhecimento da palavra, é tolice. Eu só agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, ó. Estão vendo, irmãos? É importante isso, né? O princípio da sabedoria, né?
Alô? O princípio, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né, irmãos? É você temer a Deus. Ô, Fê, eu sei que você chegou rapidinho. Depois fala um favor para mim, Fê. Você só imprime mais uma folhinha para... Eu esqueci o nome da moça ali. Da Giovana, por favor, tá? Joana? Aí, tá vendo? Eu falei certo, então, a Giovana. Obrigado, filho. É isso aí, irmãos. Eu queria perguntar algo... nós estamos na casa do Senhor, hein? Para os que estão aqui, quem teve contato com o texto essa semana? Eis que uma mão se levantou lá no altar, lá, ó. Felipe, a nossa irmã Débora. Aí, ó. Irmãos, na aula passada, lembra que eu falei para vocês? Nós ficamos embaraçados em duas coisas. Eu achei muito interessante isso. O primeiro de tudo foi a respeito da ira de Deus, certo? E o segundo foi a respeito de Apocalipse 3:10. Lembram disso? É onde foi que gerou toda aquela polêmica. Aí eu falei o que para os irmãos? Eu falei assim, irmãos, nessa semana, que vai entrar agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre a ira de Deus e a respeito sobre Apocalipse 3:10. Porque é um texto bem emblemático. Não é isso? Não vou falar. Era só para fechar aquele versículo, porque o povo não conseguiu compreender muito bem. Não é isso? Aí eu queria saber quem dos irmãos conseguiu pelo menos dar uma estudada sobre a ira de Deus. Ah lá. Graças a Deus, né, irmão? Sempre tem um dos 300, né? Está bem lá em Romanos, não sei se os irmãos viram, né? Tem uma passagem em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 até bem adiante. Acho que fica muito extenso, né, para a gente ler, mas é bem impactante. Eu ouvi também uma pregação de 1 hora, mais ou menos, do Hernandes. É chocante, hein? Gente! E foi engraçado que eu estava indo para o serviço e eu liguei o YouTube, coloquei lá e fui ouvindo a pregação. 1 hora até lá. Gente, mas aquilo me impactou tanto. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Anderson, vamos ver junto comigo. Gente, é pesado. A ira de Deus, né, sobre aqueles que ignoram, né, a sua palavra e as suas... Não é fraco, não. É punk. E me impactou bastante, sabe? Fiquei bem chocada mesmo. Porque às vezes a gente pensa, não, meu Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, né? Mas a partir do momento que a gente está disposto, né, a servir, a seguir, né? E os que escolhem, né, não fazer isso, às vezes até nós mesmos, dentro da igreja, né? Eu fiquei pensando. Porque às vezes é uma vida tão cômoda, né? Eu vou para a igreja de domingo à noite. Né? Não é isso que o Senhor busca de nós, né? Procura de nós. E a ira dele é bem... Não sei se os irmãos vão ler todo o capítulo. E tem uma meditação também que eu peguei do Spurgeon. Mas daí acho que vai se alongar muito. Mas é bom a gente ver. Em Romanos, fala sobre a ira de Deus contra a humanidade. É em Romanos 1, a partir do versículo 18. Se os irmãos quiserem ler, com certeza já leram, né? Bom, eu vou só ler aqui uma das meditações aqui do Spurgeon, que é o meu devocional, né? Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Em Lucas 23:31. Entre outras interpretações desta sugestiva pergunta, a seguinte é cheia de ensinamentos. Se o inocente, substituto dos pecados, sofre assim, o que será feito quando um pecador, o lenho seco, cair nas mãos do Deus irado? Quando Deus viu Jesus no lugar do pecador, ele não o poupou. E quando encontrou o não regenerado sem Cristo, quando encontrar o não regenerado sem Cristo, também não o poupará. Pecador, Jesus foi levado por seus inimigos. Então, você deverá ser arrastado ao lugar em que foi lhe destinado. Jesus foi abandonado por Deus. E se ele, que era o único sem pecado, foi abandonado, o que será de você? Eli, Eli, lama sabachthani? Que grito terrível! Mas qual será o seu grito quando disser, ó Deus, por que me desamparaste? E a resposta vier,
Porque você desprezou os meus conselhos e não aceitou nenhuma das minhas reprovações. Também vou rir da sua calamidade. Vou zombar quando sobrevier sobre você o terror. Se Deus não poupou o seu próprio filho, muito menos poupará você. Que chicotes de fios queimados o atingirão quando a consciência o ferir com todos os seus terrores. Vocês, mais ricos, mais alegres, são a maioria dos pecadores hipócritas. Quem se levantará em seu lugar quando Deus disser: desperta, ó espada, contra o homem que me rejeitou, fere-o e deixa que sinta para sempre o sofrimento? Jesus foi cuspido. Que vergonha será a sua? Não podemos reunir numa palavra toda a massa de sofrimentos que pesou sobre a cabeça de Cristo, que morreu por nós. Então é impossível dizer a você que rios, que oceanos de dor passarão por cima do seu espírito se você morrer agora, nesse estado. Você pode morrer depois, você pode morrer agora. Pelas agonias de Cristo, por suas feridas e por seu sangue, não atraia para si a ira que está por vir. Aí tem aqui: sondemo-nos nessa manhã e tenhamos firmes em nosso chamado e em nossa eleição, para que a vinda do Senhor não seja motivo de prognósticos obscuros em nossa mente. Que a graça expulse toda a hipocrisia, para que sejamos encontrados nele, sinceros e irrepreensíveis no dia do seu retorno. Rapaz, Spurgeon sendo Spurgeon, é muito bom. Irmãos, para quem gosta de leitura, é muito bom, viu? Ele foi ali, bem num período bem conturbado do Evangelho, ele foi um dos rapazes, na época até então rapaz, que defendeu muito a palavra de Deus. E do estilo de pregação dele também era diferente dos sermões dele, entendeu? Bem batista mesmo, muito, muito interessante assim o sistema que ele ministra a palavra de Deus. E que chicotada também, né? Porque ele faz um paralelo ali com a ira de Deus, juntamente também com aquela distinção que nós conhecemos da Bíblia, né? A qual Cristo está ali na cruz, né? No leito de cruz ali, e o pecado, né? Ali a gente tem uma visão assim bastante abrangente, porque ali ele recebia o pecado, né? De toda a humanidade, se assim a gente pode se dizer, entendeu? Lógico que aí depois a gente vai poder conversar sobre isso, mas ele não pôde compactar com Deus naquele momento, né? Porque ele recebia ali o pecado, né? Então é o momento que ele fala do Eli, né? Que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus, ele não compacta com o pecado, irmãos. Então ele não podia estar ali, entendeu? E aí acontece que é interessante as linhas de raciocínio que falam sobre isso, né? Porque é como se fosse Deus ter se retirado. E Cristo nunca sentiu isso, né? Nunca. E porque sempre Deus estava com ele, mas aquele momento que ele estava recebendo aquela carga de pecado, Deus não poderia compactar com ele, e foi quando ele fala pelo desamparo, né? E é tão interessante porque em nenhum momento ele vai falar isso, né? Ele vai passar pelo Monte de Oliveira, ele vai chorar, ele vai pedir ajuda para os discípulos não vão ajudar. Aí ele se cala, depois ele só vai falar uma coisa com Herodes, depois ele sobe, com Pilatos, aí ele sobe e acontece tudo isso. E aí eu peguei o linha de raciocínio Spurgeon dando essa invertida, falando: e nós? Será que quando tudo vai bem a gente também pode falar bem? Mas e quando tudo está pesado? Será que Deus realmente está nos acompanhando? Em Romanos, no versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, então compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Não vai ter desculpa, né? Porque assim, o Senhor é um Deus de amor, mas a ira do Senhor vai vir contra aqueles que não, né, aceitaram. E não tem desculpa para não aceitar, porque a criação clama a existência de Deus. Isso. Aí tá vendo, irmãos? Que gratificante ter. Irmãos, eu falo para vocês, eu fico muito feliz com essas coisas, viu? Paulo, ele cerca todos, irmãos. Não vai ter desculpa, essa é a verdade. Porque se a própria natureza, ela clama, Paulo fala que a natureza é criação de Deus. Então não vai ter desculpa naquele dia de: Senhor, não. Não tem, é indesculpável, irmãos. Não tem o sentido de falar assim: não, mas eu nunca. Não tem nunca. E a ira de Deus irmãos, eu sempre falei para os irmãos: Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E muitas das vezes a gente só prega o amor de Deus e esquece de falar a justiça de Deus.
Por exemplo, que nós estamos entrando nessa aula de escatologia. A volta do Senhor Jesus, querendo ou não, é uma justiça de Deus. Porque ele vai fazer justo para aqueles que vão subir com Cristo, e vai fazer a ira dele vai derramar sobre aqueles a qual ficarem. É um meio de justiça de Deus. É um meio de Deus propagar aqueles que lutaram e perseveraram até o fim, e aqueles que simplesmente viraram a cara e falaram assim, não, Senhor, eu menosprezo o teu conhecimento. Pegando também a fala do Samuca, é interessante, irmãos, porque o princípio da sabedoria é isso, e não estou falando da aula do Rafael, estou falando da escola bíblica. Eu venho falando isso para os irmãos, que a escola bíblica ela é um culto como todos os outros cultos, só que aqui é um culto de sabedoria, é um culto onde nós podemos levantar a nossa mão e explanar as nossas ideias. Não, Rafael, não concordo, eu li aqui no grego, não tem nada a ver com o que você está falando. E se você não tem esse princípio, logo, você não teme a Deus, porque você não busca a sabedoria. E aí, irmão, se você não teme a Deus, eu peço que você lê Romanos 8:1 para saber o que vai acontecer. É mais fácil, entendeu? Mas, voltando então à aula, parabéns, Mar, parabéns, Samuca, e daqui a pouco, antes do final da aula, nós vamos... É bom que agora tem pouca gente, né? Dá para escolher mais, entendeu? As pessoas vão falar, será que sou eu agora? Será que sou eu? Porque já foram 3 que estão aqui presentes, ó. Falta a Débora, o Jô, pastor, depois a gente... Tem que apertar a mão dele depois, pastor. 2, com essa chuva ainda, não é para qualquer um não, viu, pastor? É só os guerreiros mesmo, viu? É só crente, pastor. Aí também o nosso irmão nos visita ali, eu esqueci o nome da irmã Joana. Seja bem-vinda, meu irmão. Não liga não que aqui o ambiente é bem assim, tá descontraído. Daqui a pouco nós vamos entrar na tribulação aqui, vão umas cadeiras aqui, mas tudo vai se acertar no final. Tudo. Irmãos, lembram qual foi a aula que nós aprendemos domingo passado sobre a escatologia? Os irmãos lembram o que significa a palavra escatologia? Isso, irmãos. Gravem sempre na cabeça de vocês o termo grego, logia na realidade, né? Tudo que significa logia no término da palavra é o estudo, tá? Lembra que eu falei? Biologia, filosofia, filosofia não tem, filosofia também pode ser. Tecnologia, não é isso? É o estudo da tecnologia, né? Se comunicam. E nós estamos estudando teologia, que é o estudo sobre Deus. Teós, Deus, logia, estudo. Né? Então, pode-se estudar Deus? Pode? Então, nós conhecemos Deus através da... Irmãos, prestem bem atenção nisso, viu? Porque hoje em dia existem muitas pessoas que receberam revelações divinas, a qual diz que é o próprio Deus, mas não está na palavra. Deus se manifesta através da palavra. É esse o conhecimento que nós temos de Deus. Esse aqui, ó, ele se manifesta através da palavra, como diz. Certo? Então nós estamos aprendendo sobre a escatologia, que significa o estudo do final dos tempos, não é isso? Aí eu falei o quê? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem conseguisse entender o que é a eternidade. Concordam comigo? Certo? E por que é essa eternidade? Porque nós sempre nós temos o anseio de ver o que vai acontecer amanhã. Não é isso? O ser humano, ele dorme, por mais que Cristo fale assim, não se preocupe com o amanhã, mas o ser humano dorme hoje já pensando no amanhã. É ou não é? Dou exemplo claro meu. Eu estava ontem fazendo o trabalho da escola, mas pensando também na aula de hoje. Sempre pensando, por exemplo, o Jô está ali, quem está sentadinho, mas em algum momento ele vai pensar em algo no banco, ou algo na casa dele. A Marília, todos irmãos, isso é normal do ser humano, porque nós ansiamos pelo futuro. Essa é a verdade. Mas isso é um lado bom, irmãos. Por que é um lado bom? Porque se nós não tivéssemos esse anseio pelo amanhã, nós não desejaríamos a volta de Cristo. Por que, Rafael, você está falando isso? Porque as pessoas, irmãos, que almejam a volta de Cristo, ela sempre pensa assim, Jesus pode vir agora, daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã. Mas esse temor que entra também na sabedoria é o quê? Cristo vai voltar, então eu tenho que estar o quê? Preparado. Não é isso que Cristo fala? Vocês têm que estar preparados, porque o ladrão não vai bater na porta de vocês e vai falar assim, eu vou vir roubar a sua casa. Não é esse o exemplo que Cristo fala? O ladrão não vai bater na sua porta e falar assim, ô Cimeiro, hoje eu vou roubar a sua casa. Que horas? Umas 10 horas da noite. Vai ter pau, arma, vai ter polícia, vai estar todo mundo na casa dela, porque ele avisou.
Só que aí Cristo deixa uma sacada, porque ele fala assim, ó, o dia, a hora, ninguém sabe. Mas eu vou voltar. Então, ficai aqui, atento. Atento. Aí ele vai usar a palavra, aí nós vamos ver também aqueles exemplos das 10 virgens, não vamos? Que as 5 são prudentes e as outras 5 não são. É uma analogia, porque ele já vai falar, ele está ensinando o que vai acontecer no futuro. E aí, irmãos, dentro dessa ramificação, existem as pessoas que querem descobrir quando vai ser essa volta de Cristo e como vai ser essa volta de Cristo. Dentro deste conceito, existem 3 ramificações que estudam essa volta de Cristo. Ok? Essas 3, foi o que eu falei para os irmãos, são as mais conhecidas. Que é qual? O pré-tribulacionismo, né? Aí o mid, né? O meio, o meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Mas, Rafael, por que tudo isso? Justamente para descobrir quem vai passar pela tribulação, quando Cristo vai voltar. Por que eu estou falando isso, irmãos? O anseio do ser humano. O ser humano, muitas das vezes, ele não está preocupado com o que vai acontecer em Gênesis, porque Gênesis já aconteceu. Mas ele está preocupado com as coisas que virão. Porque, de repente, eu posso me precaver. Porque se Cristo voltar no ano 2030, por exemplo, eu posso pecar, até 2029, no ano 2030, na virada do ano. Estão entendendo como é que é? Por isso que Cristo fala, não é assim não. Não é assim não. Eu não aviso quando eu volto. Perdão. Eu não vou dar a data de quando eu vou voltar. Eu vou dar apenas os avisos de quando eu vou voltar. Certo? E dentro dessa linha nós estudamos o pré-tribulacionismo, que foi o primeiro. Correto? O que o pré-tribulacionismo acredita? Os irmãos lembram? Isso, Betinho. Isso mesmo. O pré-tribulacionismo, ele acredita que Cristo vai vir em 2 vindas. Certo? Só que o pré-tribulacionismo, ele faz uma divisão muito clara sobre a igreja e quem mais? Isso, ele faz uma divisão, né, entre a igreja e o povo de Israel. E aí nós lemos alguns versículos a qual o tribulacionista, ele acredita. E um desses versículos que ficou bem emblemático, eu vou deixar com vocês pra gente, é Apocalipse 3:10. Lembra? Aí depois fica pra gente estudar mais um pouquinho. Ok? Então é isso, irmão. Isso mesmo, irmãos. O pré-tribulacionismo é aquele que acredita que Cristo vem, resgata a sua igreja, leva para as bodas do Cordeiro lá na glória. Enquanto isso, o mundo fica passando os 3 anos e meio de tribulação. Ok? Depois ele volta, resgata Israel, e aí com a igreja. Ele vem com a igreja, resgata Israel e acaba tudo. Tudo no bom sentido, né? Depois tem uma outra parte que eu não vou entrar que dá mais confusão ainda, que é o milênio. Ok? Então tá. Vamos lá, irmão. Seguir o barco. Agora nós vamos falar do meso e mid tribulacionismo, tá? Para quem quiser acompanhar pela folhinha, está aí na terceira folhinha ou segunda? É que o meu no computador é um pouco diferente. Na 4ª folhinha já? Então a gente já está caminhando para o final. Na 4ª folhinha. Irmãos, esse meso, mid, ele está bem parecido com o pré, tá? Foi só uma derivação que aconteceu, tá? Mas eu tenho que colocar porque muitas pessoas se identificam nessa parte, ok? Está escrito assim, ó. O meso-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos. Então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita felicidade. 3 anos e meio, perdão, eu errei a palavra, de muita dificuldade. Eu vou ler depois a gente tenta explicar, tá? Este sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo. Porém, se difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando os 3 anos e meio de paz terminarem. Existem meso-tribulacionistas que defendem que a grande tribulação não terá necessariamente 7 anos de duração. É uma linha que diz que não é 3 anos e meio, são 7 anos. Outros acreditam que não, tá, irmãos? São 3 anos e meio. Ok? A principal defesa do meso-tribulacionismo é uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Por favor, irmãos, quem conseguir aí, abra as versões, é muito bom a gente comparar, né, como a gente sempre faz na escola bíblica. Certo?
onde o anticristo aparecerá, ou o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja. Além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15:52 com a trombeta de Apocalipse 11:15. Vamos lá. Primeiro de tudo, abrir 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Outra pessoa, por favor, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15:52. E a outra pessoa, por favor, abre em Apocalipse 11:15. Segunda Tessalonicenses, 2, do 1 ao 3. Pode, Samuca. O Samuca já vai ler Tessalonicenses. Então, por favor, 1 Coríntios 15:52 e depois Apocalipse 11:15. Espera aí, Samuca, eu também vou achar aqui, aí a gente fala junto, tá? Pode ir, meu irmão. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ô Samuca, era só até o 3, mas lê o 4, por favor, continua a palavra aí. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Opa, interessante esse texto, hein, irmão? Embora eu acho que o texto refuta o que eles mesmos acreditam, mas assim, em tese, irmãos, eles falam que, quando ele começa falando aqui, que, quer ver? Paulo vai falar para os irmãos de Tessalônica a respeito da vinda de Cristo, certo? Ele está falando e vai mostrar que as coisas que irão acontecer. E aí ele continua do 2, aqui, e que vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola no caso, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não adianta vocês procurarem, na realidade, o dia que vai acontecer. Isso não está revelado pelas cartas e cartas. Não está revelado o dia do Senhor. Lembra que quando acabamos de falar, eu comecei a aula com Cristo, falando que o dia e a hora ninguém sabe? Paulo dá esse checkmate, fala, não adianta vocês procurarem. Não adianta vocês fazerem cálculos, como nós vemos algumas denominações fazendo cálculo. Não adianta. Ninguém sabe o dia do Senhor. Estão entendendo? Aí, a irmã pegou 1 Coríntios, é isso, irmã? Pode ler, por favor, minha querida. 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nos seremos transformados. Olha aqui, grava isso, irmã. Esses versículos. Antes a última trombeta, certo? E os mortos, como nós sabemos, o que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar primeiro, né? Igualmente nós, logo em seguida, não é igualmente, né? Logo em seguida nós seremos transformados. Não é isso que Paulo fala? Então tá bom. E o último, para a gente fazer a comparação, é Apocalipse. Quem leu? 11:15. Amar. Ou foi a Ivete? Essa versão, eu comprei essa Bíblia essa semana. Eu não sei, depois vocês me falam. É a King James. É a King James, né? King James. Tá uma máquina, meu irmão. É uma versão diferente da que a gente estava lendo, né? Ninguém tinha essa, pelo que eu lembro.
Apocalipse 11, mas tem bastante diferença nos versículos. Viu, Depois eu Rafa? explico Algumas. por que foi feita essa Bíblia aí, a King James. Mas é interessante. Mas é interessante. Manda. Apocalipse 11 e 15. E o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Olha que interessante, irmãos. Eu estou achando que, como no estudo aqui, está mais derivado isso daqui para o pós, fala aí, Fê, do que para o pré. Está mais comparado. Assim, irmãos, em Coríntios vai falar o quê? Antes a última trombeta. E agora vai falar dos anjos do Senhor na 7ª trombeta, certo? Depois os irmãos... Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas depois vamos falar sobre as 7 taças, tá? Que é a 7 ira de Deus, né? E as 7 trombetas também. Então, irmãos, tecnicamente, esse mid e o pós-tribulacionismo, existe uma divisão entre eles, tá? A primeira é que vai ter 3 anos e meio de paz e Cristo vem a resgatar a igreja, quase como o pré-tribulacionismo. Só que aí depois eles misturam um pouquinho com o pós, falando o quê? Que na realidade são 7 anos mesmo de grande tribulação e que Cristo vai voltar no final da tribulação. Estão entendendo? Mas aí eles pegam um texto de Tessalonicenses, que eles fazem uma introdução um pouco contrária, falando o seguinte, que esse dia do Senhor, ele acontece no final de todas essas coisas, entendeu? No meio dos 7 anos, vamos assim dizer, e vai até o final. Os irmãos estão raciocinando? Mesmo? É assim, que eu estou dizendo assim, é muito parecido com o pré, mas muito como nós vamos estudar com o pós, entendeu? Por isso que fala o meio, né? Meso é meio, é o meio dos dois. Ele pegou os dois e... Mas existem muitas pessoas que acreditam assim, irmãos. Muitas. Tá bom? Beleza? Agora nós vamos no pós-tribulacionismo, ok? Que é a última visão escatológica desse nosso estudo, ok? Embora eu falei para vocês que já existem 2 novas, mas Rafael, não achei interessante trazer para os irmãos porque é muito contemporânea. Mas aí, se os irmãos depois quiserem estudar em casa, fiquem à vontade. Ok? Só não vão se identificar com elas, irmãos, porque pode fazer o que quiser que Jesus vem e vocês vão. Então, assim, tomam cuidado com essas visões que estão aparecendo hoje em dia, tá? Depois eu explico. A Gilmarinha já olhou atenta ali. Vamos lá, irmãos. Agora o pós-tribulacionismo, certo? Ó, o pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento, tá? E que ocorrerá após o período de grande tribulação. Ok? Certo? Vamos lá. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Calma que eu vou explicar, tá? Calma. Vamos continuar. Dentro do pós-tribulacionismo, existem amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas que defendem tal posição. O milênio, eu coloquei aqui em parênteses, tá? Estudaremos em uma outra oportunidade. Porque assim, irmãos, pensa num algo que é redundante. Discute e não chega a lugar nenhum. É esse milênio aqui que... Tá? Mas vamos lá. Os principais argumentos pós-tribulacionistas se baseiam em, primeiro, Jesus em seu sermão escatológico, nos evangelhos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, certo? Deixou claro que só voltaria após o período de grande tribulação. Nós vamos ler esse texto, tá, irmãos? Por isso que vai dar tempo. Em 2 Tessalonicenses, como nós lemos 2:3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará, certo? 3. 2 Pedro 3. O apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único. 4. No livro de Apocalipse, em nenhum momento é mencionado 2 frases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período de tribulação. Ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, pós-tribulacionismo. O que o pós-tribulacionismo acredita? Como está escrito aqui, ó. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um evento único, somente um, tá? E que ocorrerá após o período de grande tribulação, certo?
O que o pós-tribulacionismo, irmão, diferencia dos outros dois? Quem poderia me responder? Eita, nós. Olha aí, ó, eu tô falando, irmãos. Eu acredito que no caso do pós-tribulacionismo, o arrebatamento e a segunda vida seria um evento num único momento, né? Numa única hora. Aí, ó. Por isso que eu gosto de trabalhar com esse irmão, irmãos. Irmãos, essas são as divisões, tá? Isso mesmo, ó. Pré-tribulacionismo, Israel e igreja. Certo? Embora já tenha a derivação que nós ouvimos da boca da própria irmã Gonçala falando que acreditaria numa segunda chance, certo? Porque aí o povo já associa Israel, já que é Israel, também sou Israel de Deus aqui adotado, então eu também tenho essa tratativa, certo? Esse é o pré-tribulacionismo. O mid, né, é o meio dos dois, como acreditam que vai vir no meio, como no começo e por aí vai, ok? O pós-tribulacionismo, ele não acredita assim. Ele acredita que vai ser apenas um evento único. Não vai ter essa divisão entre Israel e igreja. Não vai ter Jesus vem e volta, depois vem de novo. É um evento único. Ele acontece tudo e no final da grande tribulação, ok? Vamos lá. Para a gente conseguir entender isso, irmãos. O texto é muito extenso, mas a gente necessariamente precisa ler. Eu sei que vai dar tempo, tá? Então nós vamos ler. Por favor, irmãos, abram as Sagradas Escrituras em Mateus 24. Bem ali no finzinho de Mateus 24. Da carta de Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Amém? Eu vou ler. Eu acho que eu vou dividir aqui para que a gente fique mais. Certo? Lembra, irmãos, na Septuaginta, no original, não existem essas colunas de divisões, tá? Essas colunas de divisões foi feita para nós, para que nós conseguíssemos ter mais essa visão do que o texto se refere, ok? Quando você for ler qualquer coisa original, vai estar sempre alinhado, certinho. Não vai ter esses textos aqui, esses títulos, ok? Vamos lá, está escrito assim, ó. Sermão profético e a destruição do templo, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Acompanham comigo, por favor, irmãos. Mateus 24, é muito sério esse texto aqui. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. As versões diferentes que não estão batendo assim, tem uma conotação um pouco diferente. Os irmãos me interrompam, por favor, e a gente continua a leitura, tá? Os irmãos lembram qual é esse templo aqui? Mas esse era um segundo templo, não era isso? Concordam comigo? Quem fez o primeiro templo? Isso. Aí no segundo foi lá que a gente olha, lembra no final do Velho Testamento, onde tem a visão do segundo templo, embora o segundo templo é bem mais inferior do que o de Salomão, mas todos se regozijam, certo? Esse templo tinha acabado de ser feito, irmãos. Novinho, intacto, com ouro muito brilhante, essas coisas, ok? Certo? Então aí os discípulos ficam admirados com essa construção do templo e começam a perguntar para Jesus: Jesus, o senhor viu o templo ali? Olha que interessante, irmãos. Vamos entrar no texto, tá? Vamos aqui agora entrar naquela dimensão do texto a qual o Marcos está tentando passar para nós. Eles estão ali saindo do templo, né? Tudo novinho. E aí, de repente, os discípulos falam da construção do templo e falam: olha, que coisa maravilhosa, né? Mostrando para Jesus. Mas olha o que Jesus fala. Não vedes tudo isto? É uma pergunta, concorda? No meu tom é uma pergunta. Vocês estão vendo todas essas coisas? Olha o que Jesus fala. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Jesus já dá logo uma chicotada nos coitados. Os coitados todos felizes, mas Jesus fala: filho, viu? Presta atenção, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus estava falando naquele momento que ia acontecer ali ou que ia acontecer no futuro? Isso, no futuro, irmãos. Não, digo assim, irmãos. Deixa os dois, é interessante o que a Gilmarinha falou. Jesus, ele dá uma profecia, irmãos, no momento e o que vai acontecer no futuro. Certo? Essa destruição do templo, nós vamos ver que vai acontecer no ano 70, ali que vai acontecer todas aquelas coisas. Ok? Então ele está falando algo que vai acontecer. Certo?
Vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus, no 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E eles perguntaram, né? Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Olha que interessante, irmãos. Os mais chegados aqui, Marcos vai dar nome a eles, né? Lucas também vai dar o nome os que estão assim com Cristo, né? E eles estão preocupados, porque ele fala assim, se vai destruir todas essas coisas, então quando que vai acontecer essas coisas? Quando será, né, o final dessas coisas? Vamos lá, aí Jesus responde. Ele respondeu, vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a... É todos aqui, irmãos? É a... E eu pergunto para os irmãos, se é a muitos, não é o 100%, é ou não? Se não é o... Irmão, estou falando uma coisa bem lógica, mas é para a gente conseguir entender o texto. Se está falando a muitos, não são todos. E não são todos, tem uma galera que vai acontecer algo. Não é isso? Porque se há muitos... Então vamos lá. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o... Opa! Jesus já dá outra dica, fala assim, ó, presta atenção, vai ter guerra, rumores de guerra, tudo, mas ó, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O meu não. É Mateus. É porque... É. Olha que interessante, Fê. Não, obrigado pela conotação, porque Lucas, ele é um médico. E Lucas vai colocar peste no sermão escatológico dele. Ele coloca. Que bom, no seu de Mateus também está peste? A minha, então, está só a graça. Mas está falando aqui que... só tá... Põe peste, irmão. Tudo que é desgraça pode pôr aqui, porque é o que vai acontecer tudo isso. Está entendendo? Peste. E é legal a peste, Fê. Obrigado, eu vou dar uma pausa rápida, eu sei que eu estou, mas só uma pausa. A peste, irmãos, ela é uma espécie de epidemia, tá? E com essa Covid, muitas pessoas associaram que Jesus Cristo já estava voltando também. Outros entenderam como um sinal. Outros já acreditavam que Jesus ia voltar, porque é uma peste, como a peste negra, como a bubônica e tudo mais. Ok? Então, várias pestes, pastor. A mesma coisa quando uma pessoa, lembrei do pastor por causa da lavoura, né? Sempre... aquele programa da Rede Globo, lá do Globo Rural, o pastor aqui, a peste detona a lavoura também, não detona, pastor? O agricultor, ele morre de medo da peste, né? Porque a peste, ela extermina tudo, não é isso? Como a gente viu com a Covid, que exterminou aí, irmãos. Muitas pessoas. Obrigado, Fê. Isso mesmo, pode interromper. Coloquem aí pestes também, tá? Em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, mas por causa do meu nome. Neste tempo, muito hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a... Mais uma vez, Jesus não fala a todos. É a segunda vez no texto que ele fala muitos e não todos. Gravem bem isso, irmãos. Muitos. Se, por favor, a Bíblia dos irmãos não estiverem muitos, vocês falam, não, Rafael, aqui está todos. Aí a gente vai ter que queimar essa Bíblia aqui no altar. Tá bom? 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase... Mais uma vez. O amor se esfriará de quase todos, e não tudo, todos, quase todos. Se é quase todos, não é o 100%, concordam comigo? Ou não? Então tá, vamos lá. Irmãos, desculpa, mas vai ter que ser assim, tá? Para a gente entender as colocações que Jesus está tentando colocar aqui para nós.
Vamos lá. De quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o... Este será o quê? Opa, então peraí. Jesus já dá mais uma dica. Aquele, porém, que perseverar até o... Este será o quê? Beleza, vamos lá, estou indo aqui. E será pregado este evangelho no reino... e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então será o fim. Presta atenção que agora eles fazem uma divisão aqui, tá? Jesus está falando uma coisa e depois ele fala, esse evangelho tem que ser pregado em tudo, para que acabe com o evangelho, irmãos. Presta atenção na colocação, porque é aqui que o pré-tribulacionismo faz uma invertida, tá? Uma das muitas. Aqui Jesus está se referindo ao evangelho e não à tribulação. Pode ler aqui, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Analogia com isso, o próprio texto que a nossa irmã Marília leu de Romanos. Como assim, Rafael? Como que você está falando isso? Não vai ter desculpa. Se o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, não sei o quê. Aí entra uma discussão que eu gosto com o Fê, né, sobre, e também na faculdade deu muito debate. Ah, sobre os índios, sobre os tal. Irmão, a palavra é enfática. Se não foi alguém pregar, a natureza revela a glória de Cristo. Então, alguém vai chorar, e esse alguém é o ser humano, infelizmente. Está entendendo? Vamos lá. Ó. Aí tem um outro título que é escrito A Grande Tribulação. Certo, irmãos? Lembra? A Grande Tribulação, ok? Quando, pois, vides o abominável da desolação, lembra quem é esse abominável da desolação? Quem vai se apresentar? O anticristo. O abominável da desolação, certo? Em Apocalipse vai falar. De que falou também o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Irmãos, na sua Bíblia tem essas aspas, como é que é o nome? Perdão, parênteses. Eu já fiz tanto isso ontem que eu estou... Esse quem lhe entenda é justamente uma das conotações em grego que tem o prefácio neutro, tá? Lugar santo a gente detalha como masculino, tem algumas coisas que é neutra. Esse quem lhe entenda não existe no original, tá? Isso aqui foi na Septuaginta que colocou para que nós pudéssemos ter concordância no texto. Por isso que está entre parênteses, tá? Aqui, ok? Quem lê, entenda, tá? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Pergunto eu aos irmãos, o que os irmãos entendem com esses escolhidos? Mas aqui é quem? É o povo judeu ou a igreja? Que da hora. Irmão, se os judeus até o momento aqui, que Cristo fala, né, no século presente, não acreditam ainda em Cristo, não faz sentido ser para os judeus essa pergunta. Vocês estão entendendo? Presta atenção, irmãos. Eu vou dar uma pausa aqui no 23, tá? Presta atenção. O templo estava construído, certo? A história é narrada onde de Jesus? Jerusalém, ali, não é isso? Não é no Oriente? Cristo está fazendo um prefácio do quê? Presta atenção. Vai acontecer a destruição dos templos, mas vai ser algo pior do que isso. Mas ele dá a deixa para quem vai ali, porque assim, irmãos, Etíoco Epifânio, ele vai vir com o rei Tiro. E ele vai, Etíoco Epifânio, ele vai vir de Roma,
ele vai entrar e vai devastar Jerusalém. Depois os irmãos procurem na internet, lembrei, não é Tiro, é Tito. Tito, ele é, como eu posso dizer, um vice-imperador, se assim pode dizer. Naquela época, irmãos, quando você vê a guerra de Macabeus, para quem quer estudar, Israel entra em constante guerra com Roma. Tá? Tito vem com a guarda, cerca Jerusalém e deixa o povo morrendo de fome ali. Os historiadores vão falar, não lembro muito bem, acho que mais ou menos depois de um ou dois meses, quando o israelense, né, o judeu, estava morrendo de fome, Tito vem, invade Jerusalém, devasta tudo, inclusive o templo. Tá? Isso a história vai dizer que se for na Itália, quem em nome de Jesus um dia vai aqui na Itália, vai ter o arco de Tito lá, e lá vai ter eles levando o candelabro, levando todas essas coisas para humilhar os judeus. Então assim, ele vem, ele invade tudo, certo? Destrói o templo. Jesus estava fazendo essa tipologia dos dois, ó. Quando acontecer essas coisas do templo, fujam. Não vai lá. Fuja, dá tempo de vocês fugirem, entendeu? E aí o que acontece? O templo é destruído. Irmão, tá alinhando o sistema com os irmãos ou tá meio confuso? Pode falar, irmãos, porque aqui tá chovendo, tá no domingo meio assim, não tem a musiquinha, a gente tá, ó, deixa eu falar. Pode falar, pastor. 2? Aqui que diz assim, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso. Por que ele disse pedra sobre pedra? O templo foi construído, foi ali empregado muito ouro, não é? Então, sempre numa demolição fica um pedaço que você vê lá, uma pedra sobre pedra, um tijolo sobre tijolo. Mas diz que entre uma pedra e outra, eles colocavam um alfinete de ouro. Por causa do templo, né? Então, o que acontece? A busca do ouro fazia que não ia ficar uma pedra sobre pedra, porque eles queriam tirar o ouro que estava embaixo. Tá vendo, irmãos? É isso mesmo, a história vai falar isso. É. E aí concretiza a profecia que Jesus falou. Então, a ganância mesmo do homem, né? Querer Quando pegar a ele- riqueza do templo, eles iam tirar as pedras uma de cima da outra para pegar o que estava embaixo. É isso mesmo, pastor. Quando o rei Tito ele invade, irmãos, é isso. Ele arrebenta com tudo. E aí entra o que o pastor falou, os soldados romanos naquela época, quem não queria ouro, irmãos? Eles começam a implodir todas as pedras para pegar o ouro. E aí ficou farelo. E aí entra o que Cristo fala, não ficaria pedra sobre pedra, acabou com tudo. Estão entendendo? Só que Jesus está falando isso também, mostrando a sua vinda. E aí ele fala isso para esse povo, ó, presta atenção, mas por causa dos escolhidos, se eu não tivesse abreviado, irmãos, a complexidade do texto é tão grande, porque é uma tribulação tão forte como nunca houve na história. E ele fala o quê? Que se não fosse por causa dos escolhidos, quem gosta de assistir The Chosen é isso, é os escolhidos. Se não fosse os escolhidos, ele tivesse abreviado aquele tempo, ninguém se salvaria, irmãos. Ninguém se salvaria. Mas, oi, Fê, pode falar. Desculpa. Você Não, pode falar. Eu Eu ia entrar no pensando 23. acerca do 24 aqui, né, do capítulo inteiro, Certo. como, igual você colocou, né, lá teve o episódio lá com o Tito, ele devastou a cidade lá de Jerusalém, né, depois colocou a culpa nos cristãos Isso. e tal. E foi quando o templo foi destruído, né, que eles colocaram fogo até no templo Foi. e tal. Foi nesse caso aí que o pastor falou, que não ficou pedra sobre pedra e tal. Nós sabemos que a Bíblia não tem título, né? Depois desse título, a Grande Tribulação, foi colocada há muito tempo Isso. depois. Isso daqui também não daria para a gente entender que Jesus está falando da tribulação de Jerusalém e não só da Grande Tribulação? Isso. Porque é uma sequência, né, que Isso. ele está falando. Então, tipo, isso é aplicado à tribulação que ocorreu, vamos dizer, né, tribulação entre aspas, Naquele momento. em Jerusalém, né, naquele momento lá de Tito, porque ali muitos fugiram, porque foi a cidade inteira. Então Foi. muitos fugiram. Aí se cumpre o que Jesus falou, né? Quem estiver no telhado não dê, sai das grávidas e tudo mais. Só que hoje a gente vê que as nossas Bíblias estão colocando a tribulação também. É. Então isso é aplicado ao que exatamente? Porque assim, eu entendo, Rafa, que talvez, né, a gente
analisando até Daniel e tal, a gente consegue aplicar. Mas será que isso não se torna uma inferência na sua totalidade? Porque não está falando somente do futuro. Assim, do futuro escatológico ainda vai acontecer, mas do que já aconteceu, no caso. A pergunta do Fê é muito interessante, irmãos. Termo escatológico, irmãos, é sempre assim, tá? Porque é sempre suposições, né? A gente não... Foi o que o Fê também fala de uma inferência na palavra. Irmãos, Jesus, ele precisava deixar escrito, certo? Ele veio, pegando aqui o gancho do Fê, precisava deixar escrito aquilo que iria acontecer. A princípio, sim, essa profecia, a princípio, igual o Fê falou corretamente, estava sim sendo aplicada ao povo de Israel, porque era o contexto que eles estavam vivendo. Estão entendendo? Jesus estava falando assim, ó, presta atenção, vai acontecer várias coisas. E em especial vai ser o quê? Porque ele não começou o texto lá falando sobre a destruição do templo. Ele vem seguindo a narrativa, vem ou não vem? Ele vem seguindo uma narrativa. Mas aí ele fala. Não entendi. Ah, você vai pegar o microfone? Tá. Ô Fê, eu vou fazer o seguinte, pegando o seu gancho, eu vou terminar de ler aqui, ó. Aí a gente entra na resposta. Tá? Porque é muito interessante sua pergunta, irmãos. É uma pergunta que deixa a nossa mente muito bagunçada. Vamos lá. Ó, 23, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saireis. Ou ei-lo no interior da casa, não acreditareis. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os... Aqui o meu está abutres, né, já bem... Porque o abutre, ele vai na... Os irmãos sabem, né? Não preciso falar essa hora da manhã, né? Pode falar, pastor. Pode ler, pastor. Porque surgirão falsos cristos, né? Falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, pastor, mas não é possível enganar os escolhidos, né? Glória a Deus, hein, pastor? Então aí, não vai enganar os escolhidos. Aquele que tem conhecimento e que tem convicção, ele não vai ser enganado. Grave isso aí, viu, pastor, também. São já duas perguntas que tem aqui, ó, da enganação e do Fê falando do povo de Israel. Nós, na Bíblia, lembra que eu falei, nós temos essas divisões, irmãos. No grego não tem. Vou continuar a leitura para ficar mais claro, para responder a pergunta do Fê, que foi muito boa, tá? Vamos lá. Lembra com a pergunta que o Fê fez? Mas, Rafa, essa profecia não seria propriamente para o povo de Israel? Calma, já mudou para o Samuca, a gente já... Calma aí, irmãos. Vamos lá, ó. Só deixa eu terminar aqui, porque aí depois ele vai falar sobre a parábola, tá bom? Vamos lá, ó. Logo em seguida à tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Olha o que vai acontecer no mundo, irmãos, com a volta de Cristo. Certo? Serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Pausa. Aqui acaba, depois ele vai falar a parábola, ok? Certo? Pergunto eu, igual o Fê falou. Jesus já voltou, irmãos? O sol escureceu? Houve tudo isso? Então, logo, nós podemos deduzir que não era só para aquele momento. Estão conseguindo compreender? Nós temos divisões. Eles não têm um texto claro. Estão conseguindo compreender, irmãos? O que eu estou tentando dizer? Jesus estava fazendo uma profecia ali e lá.
Então, irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos. Cristo estava em carne ali, certo? Mas ele sabia as coisas que iriam acontecer, não sabia? Quantas vezes as pessoas tentavam matar e ele falando, né? Na própria Bíblia narra, né? Sabendo Jesus que as pessoas queriam matar, ele se retirava. Não é isso? Quantas coisas Jesus também curou e fez, não fez? Jesus estava fazendo o quê? Aqui, irmãos, Jesus também foi profeta, foi ou não foi? Verdade ou não é? Profeta, sacerdote e rei. Foi ou não foi? Tem que ter isso na mente de vocês, irmãos, gravado. Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Certo? Então ele foi profeta. E por fato de ele ser profeta, ele falou assim, ó, presta atenção. Vai acontecer algo tão horrível em Israel, mas vocês pegam este exemplo para vocês. Só que você lendo um texto fora de contexto, vira pretexto. Aí entra o que o nosso amado pastor falou, daqueles abençoados que estão dando curso de como sobreviver à grande tribulação. Porque se ele deu a dica para o povo fugir em Israel, logo o povo entendeu que serviria para nós também. Estão conseguindo entender, irmãos, ou não? Irmão, o ser humano é complicado, irmãos. Se Jesus deu as dicas para o povo de Israel, a qual o templo ia ser destruído, o que impede de ser para nós? Então, vamos fugir. Vamos fugir. Vamos montar uma fazenda, como é que chama aqueles negócios que fica subterrâneo? Bunker. Rapaz, a escola dominical tá demais, meu. Bunker. Vamos montar um bunker que fala, né? E vamos ficar todo mundo lá dentro. Porque aí vai passar a tribulação, vai passar o que for, e a igreja vai ficar intacta. E já existe muitos. Pastor, já vamos ter que fazer isso aqui no Brasil também, pô. Vamos ali pro lado do Nordeste, que tem bastante terra ali, e já vamos começar a construir. Brincando, irmãos. Fala, Samuca. É que eu acho que assim. Débora, que deu até uma bugada na mente essa colocação que o Fê disse. Por quê? Se você afirma que o que Jesus está falando é para aquele tempo lá que destruiu Jerusalém, tudo, então aqui os escolhidos são os judeus. Isso. Entendeu? É isso. Porque se você levanta e fala, não, foi para aquele tempo, então aquele tempo não tinha gente, então os escolhidos aqui seriam os judeus. Isso, está falando ali de Israel e tal. E levando em consideração porque aqui na minha Bíblia não tem essa divisão de temas. Vai direto? Vai direto. Aqui já engata a quinta e vai que vai. Bugou, não é, estou falando que bugou, mas dá essa travada no meio campo, por quê? Então Jesus está falando dos escolhidos. Ô Samuca, desculpa te interromper rapidinho. Não seria o povo judeu, sabe por quê? Porque isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Já existia igreja, né, mano? Não, sim, eu entendi, mas é porque assim, o que eu estou falando é, porque aqui está falando a profecia, Jesus está falando sobre Israel. O templo, né? Porque só exatamente, poderia então entrar o templo é que ele está especificando algo de Israel. Isso, o Jô tá só malhando. 70, né, desenrola o rolo aí, Jô. O Jô tá ali só folhando, ó. Já ele vem, igual a Ju, essa família do pastor Ronaldo. É porque o templo, Samuca, ele faz parte do contexto do quando Israel foi invadida lá, né? Faz parte desse contexto. O Rafa me corrige se eu estiver errado. Não, tá certo, é o ano 70. Aí foi o ano 70 que isso ocorreu. Isso já existia igreja, no caso. Jesus só estava falando acerca do templo porque os judeus que estavam com ele, os discípulos, falaram, olha que templo maravilhoso. Aí ele vai falar, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, porque vai acontecer isso e isso. Não, o que é mais simples ainda não é isso. É que, por exemplo, assim, o que é mais simples que a gente lembra, a gente pergunta para o texto, certo? Como? Se não tivesse essa parte do sol escurecer, tudo, você fala, não, realmente, é para eles. Mas Jesus não termina, ele continua. Está entendendo? Ele continua o seu sermão escatológico. Ele fala assim, presta atenção, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Nações contra nações, povos contra povos, guerra, tudo, certo? Aí ele fala dos eleitos, ok? E depois dos escolhidos. Mas ele vai usar o templo como um sinal escatológico das coisas que vão acontecer, tá entendendo ou não? Sim, mas aí então não seria povo judeu lá atrás, entendeu? Não, é que assim... Porque assim, porque levando em consideração isso, então Jesus estaria... dois povos? Dois assuntos em um só. E não é. Você entendeu? Então ele estaria falando, estaria falando... Porque ficaria muito confuso. Olha, ele está falando
ali para o ano 70, outro ele está falando lá para o fim. Aí depois ele volta para os anos... Entendeu? Então ficaria muito... Você Você é porque entendeu? ele está falando numa cronologia de tempo, não é um fato que vai acontecer somente em um tempo isolado. Ele está falando das coisas que iriam acontecer depois dele. Sim, Fê. Não, eu Terremotos, entendi. fome, guerra, isso vem acontecendo, Ó, entendeu? Sim, O eu ano entendi. 70 foi depois, aí o que isso vai que dá. vindo, entendeu? É isso que dá confusão. Assim, irmãos, presta atenção, assim, ó, para não bugar a mente de vocês é o seguinte, ó. Vou só repetir rapidamente, tá? Ele não trata de dois temas. Ele vai enfático. Ele começa desde o templo e ele vai terminando na parábola da figueira, ok? Certo? Ele vai indo, ok? Ele não tem interrupção. O que ele está falando é o seguinte, que para os judeus ali, aqueles que estavam ali, eles tinham o templo como referência. Lembra que ele acabou de perguntar, falando, mas Senhor, olha que construção, olha que coisa maravilhosa, olha que tudo isso. Não é isso que eles estavam falando? Jesus fala, ó, presta atenção, filho. Isso aqui vai ser destruído. Ele está falando para o povo, olha, presta atenção para não bugar a mente. Cronologia, nessa parte eu pego a parte do cronologia de tempo, ok? Aí ele fala assim, ó, presta atenção, vai ser destruído isso aqui, mas isso ainda não é o fim. Não é o fim, tá entendendo? Por que que não é o fim? Porque vai o sol se escurecer, vai ter os firmamentos, e isso, mesmo se fosse só o povo judeu, a história não fala que aconteceu esse evento na terra. Está conseguindo raciocinar ou não? Sim, difícil. O problema é que é o seguinte, Jesus está falando para um povo, não é isso? Ele está falando para os apóstolos, não está? Concorda comigo? Ele usa o templo como um sinal da sua vinda, está entendendo ou não? Está falando assim, ó, presta atenção nos detalhes que eu vou te dar. Como que para nós é falso profeta, tal, para eles foi o templo. Ele falou assim, ó, o templo vai ser destruído. Está entendendo? Mas ele usa o templo como uma figura só. Fala assim, ó, esse templo vai ser destruído, mas vocês vão fugir. Ali, aquele povo vai fugir. Está entendendo? Mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque ele continua. É isso que eu estou falando. Ele continua. Ele fala assim, ó, porque assim como o relâmpago que sai do... Isso eu ainda estou falando antes do... Ele fala assim, ó, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então ele já está falando, tecnicamente, assim, ó, vai ser o templo, mas a vinda do Filho do Homem vai vir como um relâmpago. Tá, não entendeu nada, né? Não estou entendendo nada, bugou mais ainda a minha mente. Esse negócio de escatologia, eu vou falar para você só a misericórdia, velho. Vou terminar, calma aí, tá? Vou ler a parábola, aí a gente, porque a hora também já foi, peraí. Ó, aí ele fala assim no 32, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Olha outra dica, tenta associar a figueira também como se fosse a dica do templo. Está entendendo? A mesma dica que Deus deu para os judeus sobre o templo, Deus está dando para nós a respeito da figueira. Está falando assim, ó, presta atenção, os seus novos se renovam e brotam. Sabei que está próximo o quê? O verão. Opa, peraí, vai sair fruto aí. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Certo? Eu paro por aqui, que aí depois tem outra Eita, coisa. e quando fala dessa geração não passará, aí que confunde mais ainda, né? Eu ia falar isso. Não, Porque aquela geração já foi a 2020. Mano, tá... presta Meio atenção. campo tá travando, né, Fê? Presta atenção, irmãos. Ô, louco, irmão. Cortou já, você viu? Já deu. Nossa. Irmão, obrigado, tô brincando. Eu vou 2 minutinhos só. Ó, quando fala geração, presta atenção, irmãos. Mateus estava escrevendo, não estava escrevendo? Geração é entre o que o Fê falou. Existe tempo, kairos, tempo cronos. Quando fala geração, não quer se dizer especificamente aquela geração. Sabe por que não quer dizer isso? Por um simples fato do quê? A palavra do Senhor, ela tem contradições? Tem ou não? Jesus Cristo já voltou, irmãos? Então já passou a geração dele. Já passou ou não passou? É questão de compreender o texto só. Certo?
Foi Mateus que escreveu, concordam comigo? Jesus fala assim, ó, passará esta geração. Quando Cristo fala essa geração, não quer dizer geração específica de Israel, irmãos. Não quer dizer isso. Porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje, Jesus disse há 2000 anos atrás. Quase 2000 anos, né? Estão entendendo? Estão entendendo? Então, assim, é cronologia de tempo, para a gente conseguir entender, geração. Gerações, gerações. Hoje nós estamos no século 21 já. E ainda estamos pregando a volta de Cristo. Estão entendendo? Então, assim, irmãos, eu vou ter que terminar, porque eu já tomei um creu. O que acontece, irmãos? Não existe, pelo texto, não existe divisão entre Israel e igreja. Não existe. Paulo vai falar que ambos se tornaram uma só nação. Uma só nação. Estão entendendo? Quando Jesus está prefigurando o templo, foi o que eu falei, repito, tá? É o local. Jesus estava dando a dica do que iria acontecer para aquele povo. Entenda, eu vou te dar a dica do que vai acontecer daqui, mas vai ter coisas que vai acontecer muito mais do que isso. Estão entendendo? Outra coisa que Jesus estava falando, todas essas coisas vão acontecer. Todas essas coisas vão acontecer. O problema é que é o seguinte, as linhas escatológicas querem dividir esses momentos. Estão entendendo? Porque em nenhum momento do texto você vê Jesus falando que vai voltar 2 vezes. Ou você vê? Do texto eu estou dizendo. Ele fala quando acontecer todas essas coisas, aí virá. Ou não é isso que está acontecendo? Vamos ler lá mais um pouco, o 29 para finalizar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. É ou não é? Então, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Se você pegar a visão pré-tribulacionista, ela fala que só só a igreja vai ver a volta de Cristo, porque o arrebatamento. Você somar, o que será? Está entendendo? É bem assim, indiretamente a gente vai se entregando. Mas não estou dizendo isso, irmão, estou aqui como professor. O que eu estou falando é o seguinte, existem linhas escatológicas diferentes, para todo gosto. Todos os gostos. Independente das 3 linhas escatológicas, Jesus ele volta, irmãos. Então isso não é uma coisa que você pode perder a salvação. Não, Rafael, não, mas então se eu estou acreditando que a igreja não passará pela tribulação, então eu não sou mais salvo? Não, irmãos, não tem nada a ver isso. É só para conhecimento, é só para que pessoas aí fora vão perguntar para vocês e vocês vão conseguir explicar. Estão entendendo? Foi o que eu falei para os irmãos, em todas as visões escatológicas, Jesus Cristo, ele volta para buscar a igreja. Ele vem buscar a igreja. O problema é em qual momento. Vou dar um exemplo só do Jô, tá? Só exemplo, tá, Jô? O Jô, às vezes, está falando assim, não, Rafa,
A igreja vai passar pela tribulação, sim. Eu tenho orado, eu tenho visto o que está acontecendo. Não só o povo aqui do Brasil, mas o povo do mundo afora. Então a igreja está assim sendo massacrada. Cristo está falando, sereis odiados por causa do meu nome. Nós acabamos de ler, não lemos? Sereis odiados pelo meu nome. Ó, vão trair vocês. Se você tem um amigo, vamos supor o Jô, ele tem um irmão que é muçulmano e ele é cristão, o Jô é cristão, vai entregar o Jô para a autoridade. Fala, ó, aquele ali é cristão, mata ele. E Jesus fala, vão te entregar mesmo. Mas aquele que perseverar até o fim. Então o Jô chega para mim e fala assim, mas Rafa, se prepara, meu irmão. Se prepara que a luta vai chegar, as coisas vão acontecer. Eu, por acreditar em outra visão escatológica, falo assim, que nada, Jô. Isso aí você está sofrendo à toa. Jesus vai voltar aqui rapidinho, vai buscar a gente. Nós vamos estar ceando com o cordeiro lá, ó. Estão entendendo? Qual visão é mais fácil de acreditar, irmãos? Não, a pré. Porque eu não vou passar pela tribulação. Para que eu vou sofrer? Jesus vem me buscar antes. Eu vou participar lá com as bodas, cantando, comendo, enquanto o mundo aqui vai estar pegando fogo. Aí o Jô chega para mim, estou falando de visões, irmãos, entendam, tá? O Jô chega para mim e fala assim, não, Rafa, não é assim não, meu irmão. A igreja passa assim, nossos irmãos sofreram, nós vamos sofrer também. Aquele que não padece pelo Senhor não é digno do Senhor. Aí você começa, pô, mas não é que é verdade? Aí o Jô lê para mim Mateus, o Jô lê para mim Marcos, o Jô lê para mim Lucas e um pedaço de João. Aí você fala, pô, faz sentido. É mais fácil, irmãos, pessoas do pré pular para o pensamento pós, do que a pessoa do pós pular para o pré. Por incrível que pareça, aí entra o que a Gilmarinha falou. Por que é assim? Porque é o que se encontra mais com a palavra. Não estou dizendo que as visões não têm versículos, como o próprio Fê fala. É vários versículos que cada um defende a sua tese. Mas se você for ler pelo que Mateus 24 fala, é enfático. Se Cristo não tivesse abreviado aqueles tempos, ninguém se salvaria. Mas é por quê, então? Estão entendendo, irmãos? Então, assim, olha, tudo isso, irmãos, que eu estou falando, daquela, só para geralmente, e para a gente conseguir entender que por causa de um versículo de Gênesis 12, em ti serão benditas todas as nações da terra, surgiu tudo isso daí. Um versículo, irmãos. Porque, infelizmente, tem muitos crentes, muitos evangélicos, que colocam Israel como que fosse a nação mais santa de todas. E aqui estou falando a título acadêmico, irmãos. Vejam a nação de Israel. Vejam que lá tem corrupção igual ao Brasil. Não é... Irmãos, a igreja, Cristo pagou um alto preço pela igreja. Pela igreja. Então, assim, não é o que eu gosto muito de que Paulo fala. Não é gregos e judeus. É um só. Agora é um povo só. Não vai ter uma tratativa, por exemplo, não, vocês me negaram, tudo mais, mas, presta atenção, eu sou o Messias, eu estou aqui, tá? Sou o seu Salvador. Agora sim, pode vir, porque vocês estão passando tribulação, então vocês podem subir agora. Estão entendendo? Deus, irmãos, Ele salva quem Ele quer. Lembra que eu sempre falei isso? Do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, não existe divisões de nação. Porque Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Tipificando igual o Fê falou naquele dia. Embora sem Abraão entender, tipificando Jesus Cristo. Estão entendendo? Então assim, irmãos, essa pequena folhinha, estudem, irmãos. Tem um negocinho para vocês estudarem em casa. Ô, Rafa. Oi, Fê. Só rapidinho, desculpa interromper Pode de novo. falar. Mas um breve comentário acerca disso. Igual você falou, isso não vai deixar de ser salvo, ou, enfim, não é nada que vai mudar a nossa fé. Salvífico, não né? É salvífico, obrigado. O grande problemática que eu vejo nisso é que muitos, por acreditar, igual você falou, que Israel é um povo separado, escolhido, e é eles que são a menina dos olhos de Deus, sabe? Tipo, cria-se um misticismo e a igreja começa a pensar que a mística de que tinha dentro até mesmo das leis, sabe? O símbolo judaico, ele começa a trazer isso para dentro da igreja, sabe? Começa a colocar a Arca da Aliança no púlpito, começa a colocar castiçal, começa a colocar a bandeira de Israel, como se eles fossem um povo e a gente é somente a rabeira.
E não é assim, a Bíblia trata nós, a igreja de Deus, como povo, sendo o povo eleito, sendo o povo escolhido, sendo o povo salvo pelo sangue de Cristo. Nós somos, a igreja de Cristo é assim, não o povo Israel. Tanto é que Paulo ele rechaça totalmente as leis judaicas, ele rechaça totalmente o que ficou antes da nova aliança, né? E aí acaba trazendo um misticismo para dentro da igreja, sabe? E eu vejo que aqueles que têm essa visão de préia, que eu não estou criticando, né? Quem pensa assim, mas eu vejo que eles embarcam muito numa mística, sabe? E tem que usar muito símbolo para trazer Cristo, sabe, para dentro da igreja. Eu acho que esse é o perigo, sabe? Parabéns, Fê. Eles usam muito, irmãos, o texto de Apocalipse para poder enfatizar, tá? Mas é isso, irmãos. Essa aula escatológica é simplesmente para os irmãos entenderem as visões, tá? Do que acontece nessa curiosidade de saber o que é. Estão entendendo? E assim, irmãos, como eu posso te dizer? Lembra que eu comecei a aula falando que era só os judeus que eram prósperos? Você lembra? Lembra que eu comecei com essa brincadeira? Falei, só os judeus são prósperos? Vocês, não. É só os judeus. Não, lembra? É só você estudar, batalhar que você vai ter dinheiro igual a eles. Não foi isso que eu falei para vocês? É só você ser uma pessoa dedicada que vai ser a mesma coisa. É ou não é? Então, assim, irmãos, outra coisa que os irmãos têm que compreender, Israel, ele brigava por ser uma nação. Ele não era uma nação. Até 1948. Estão entendendo? Após esse período, Israel já se torna uma nação. Ele já é uma nação. Então, tudo que você vê de texto bíblico referente a Israel é as pessoas brigando por justamente não ter uma nação. Eles não tinham nação, eles eram um povo espalhados. Hoje não, hoje eles são a nação de Israel. Vocês podem olhar que tem ministro, tem Câmara Legislativa, tem tudo. O problema é esse misticismo que trazem para dentro da igreja. E não é assim, irmãos. Então, assim, peço encarecidamente aos irmãos, quem gostou desse tema, igual a Má que ama Apocalipse, é bom, você entender, embora se a Marília conseguir entender Apocalipse, por favor, irmã, me explique. Porque, eu vou ser sincero, por isso que já chama livro das revelações, porque é complicado. E assim, irmãos, tomem cuidado com você ler simplesmente literal a Bíblia. Literalidade. Porque se você for ver literalidade 100%, me explica em Ezequiel capítulo 1 qual é aquela visão que ele teve. O dia que você conseguir me explicar a visão de Ezequiel, com aquelas rodas, com aqueles olhos, com aquelas asas, aí, porque isso é literal. Você pegar o texto e falar, não, é isso. Mas não, irmãos. Lembra que eu falei? Tem a exegese, tem a hermenêutica, tem a concordância, tem o que foi. Então, assim, irmãos, nós temos que entender essa palavra maravilhosa. E a única forma que Deus se revela para nós é através das Escrituras. Não tem como. Oi, tia, pode? Sim, tia. O Apocalipse, ele é muito simbólico. Porque assim, tia, o João, ele teve uma revelação na ilha de Patmos, né? Essa revelação, o anjo, que é Jesus, fala para ele, né? Depois ele vê que é Cristo, fala assim, essas coisas você vai armazenar, porque são coisas que vão acontecer no futuro, certo? Quando você pega o Antigo Testamento com simbologias, as simbologias tipificavam somente uma coisa, que era Cristo. Isso, aí Cristo vem, todas aquele candelabro, que nem foi a ministração do Fê, lembra que ele explicou cada coisa direcionando a Cristo? Lembra? A entrada do templo, o lavado, o propiciatório e tudo mais. Tudo tipificando a Cristo, não é isso? Cristo vem como um homem, como Deus, morre e ressuscita, certo? Ele vai aos céus, e aí ele fala para João, que é o último dos apóstolos em vida, né? E fala assim, guarda essas revelações que são coisas que vão acontecer para o final. Dentro disso, tia, aí tem muitos símbolos, a qual eu creio, tia, que o ser humano nunca vai descobrir aqui, em terra. Porque são coisas que fogem da percepção humana. Que nem aqueles 20 olhos, tantas asas que circulavam em si, os olhos, que nem já fizeram, né, montaram no Instagram as visões de Apocalipse. É surreal, o ser humano ele não consegue compreender. Entendeu? Eu creio assim, que como é revelação, tia, Rafael, agora falando, esquecendo a aula, muitas coisas é para acontecimento. Aliás, muitas não, todas na realidade, né? Mas a forma que vai acontecer, aí não dá, né, tia? Eu acho assim, entendeu? Então, parabéns pela pergunta, tia. É isso mesmo.
Apocalipse, irmãos, existem muitos símbolos, muitas coisas. Só que aí a gente tem que dividir, né? O que é uma coisa é outra. Uma coisa é as coisas do Antigo Testamento em Cristo, e outra coisa é Cristo mostrando para nós. E o bom de Apocalipse, sempre, irmãos, quando vocês forem estudar Apocalipse, sempre tem um livro de concordância. Procurem autores bons, que são dedicados. Embora eles vão explicar, vocês não vão compreender, porque nem eles compreenderam, mas cada um deles vai ter as visões deles. E aí, irmãos, você tenha também, no Apocalipse, você tenha também a sua. A única coisa que a gente consegue entender foi o que eu falei para os irmãos, que até ali mais ou menos o 13, que vai falar sobre as igrejas, sobre a ira de Deus, até ali a gente consegue compreender. Daí para lá, aí é complicado, porque vai surgir a besta, vai surgir o falso profeta, as duas testemunhas, e aí, irmãos, aí o debate é grande. Amém? Irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, não sei se o Jô domingo que vem você vem? Então, irmãos, o domingo que vem o Jô traz aí uma reflexão sobre a sabedoria. Pode ser? Falei que era pouca gente, é mais fácil. Eu falei que ia deixar os pastores por último, né? E aí, irmãos, a gente dá continuidade a... Rapidinho, tá, irmão? 2 minutinhos. Ficou alguma dúvida a respeito desse assunto, irmãos? Ficou? Fala a verdade, ficou? Tá tudo... Porque assim, irmãos, então aí domingo que vem a gente continua com o texto de Gênesis, pode ser? Sim ou não? Então tá bom, eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. A Gilmarinha está com pressa.